Olá pessoal, nessa aula eu gostaria de ensinar algumas coisas para vocês, tá? Algumas funções da biblioteca de matemática e também algumas coisas que são relativas à linguagem C, por exemplo, na questão de divisão, números inteiros, números float, coisas assim, né? Então eu criei aqui um primeiro exemplo, e aqui eu estou fazendo simplesmente escrevendo na tela, digite um número, depois eu vou ler um float, scanf, formato %f, e salvando no endereço da variável r. E vou imprimir na tela, né, o dobro, escrever um número float, que é 2 vezes r. Então aqui eu não estou usando a biblioteca aquela locale.h, então eu estou aqui trabalhando com tudo em inglês, né? Então quando eu rodar isso aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu não estou usando locale, né? Então se eu tenho que botar o número 3.5, por exemplo, e ele vai mostrar o resultado que é 7. Eu vou dar um Enter aqui para continuar e vou rodar de novo. Para rodar a gente aperta aqui, né, nesse botão, ou digita a tecla F11. E agora eu vou tentar colocar como vírgula. Então eu vou botar 3,5. Ele não vai acusar erro, mas ele vai reconhecer somente o número 3. Por quê? Porque eu não estou trabalhando com a língua portuguesa, então a vírgula para ele não tem sentido. Ele reconheceu somente o número 3. Então o dobro é 6, tá? Eu peguei esse mesmo programa e reproduzi ele aqui, e aí só que eu coloquei agora o locale.h, que a gente tinha visto na aula passada. Então, se eu botar para trabalhar em português, né, set locale, LCO, vírgula, português, e o resto do programa é igual. Declara um float, a variável r, digita na tela, escreve na tela, digite um número, lê um float, salva no endereço dr e vou imprimir o dobro. Então, se eu rodar esse programa, vou vir aqui então, agora eu vou ter que digitar com vírgula. Se eu digitar 3,5, ele vai mostrar o dobro 7. Se agora eu rodar ele de novo e eu usar 3.5, ele vai reconhecer somente o 3 e o dobro é 6. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, que quando eu trabalhar com português, os números inseridos têm que ser com vírgula. Se eu estou trabalhando no inglês, tem que ser com o ponto. Eu vou usar nas minhas aulas, não vou usar o português, tá? Não estou trabalhando especificamente uma interface para usuário. Então, para as nossas aulas e para facilitar, eu não vou botar esse locale, eu não vou usar essa biblioteca aqui, né? Isso aqui eu vou apagar. E também não vou usar esse set locale aqui, nós vamos trabalhar tudo como se fosse em inglês, sem acentuação, sem nada, tá? Mas a gente sabe que se um dia a gente quiser trabalhar com acentos e etc., nós usamos esse locale e está tudo bem. Beleza? Indo adiante, tem esse detalhe aqui, essa questão de divisão. Então, criei um programinha bem simples, onde eu vou escrever um float na tela, e esse float ele é a divisão de 5.0 por 2. Vou quebrar a linha e vou escrever 5 sobre 2. Para nós parece a mesma coisa, mas para o compilador C não. O compilador C ele é meio chato nesse sentido. Para isso aqui resultar um float, eu tenho que usar o ponto. Então eu tenho que pegar 5.0 sobre 2, que vai dar o número 2,5. Se eu disser para ele que eu quero imprimir um float e for 5 sobre 2, para ele vai dar problema. Vou rodar nosso programa aqui. Então vocês vão ver, na primeira execução aqui, na primeira linha, 5.0 sobre 2 deu 2,5. E na segunda, 5 sobre 2, ele não funcionou bem. Tá? Então sempre que tu quiser fazer uma divisão de um número, se for variável não tem problema nenhum, tu pode fazer a divisão, não tem problema. Mas sempre o numerador, a parte de cima, quando tu quer fazer uma divisão, tu tem que botar o 5.0 ou 5 ponto alguma coisa, né? Mas tem que ser representação de um float dessa forma, tá? Isso é coisa da linguagem C, outras linguagens não tem isso, né? Algumas podem ser que tenha, mas isso não é comum em todas as linguagens, tá? E por fim eu criei um outro programa exemplo para nós, que é para ensinar a usar algumas coisas dessa função matemática. A gente tem a nossa lista de exercícios, nós já usamos algumas dessas funções, vocês vão precisar. Então eu criei aqui
Essa função matemática ela tem várias constantes, funções, tem muita coisa dentro dela, né, que a gente pode usar. As principais eu vou tentar mostrar aqui, né. Então nosso programa começa igual ao que já tinha, né, digite um número, leia um float e salva na variável R, e aí nós vamos criar a variável ra, ela recebe sqrt de R. Sqrt o que é? É o square root, ou raiz quadrada. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou calculando raiz quadrada de R e salvando na variável ra. Depois eu vou imprimir na tela raiz quadrada e o número. Depois eu criei uma outra variável chamada po, que é igual a pol r,3. O que é pol? Pol é a função que a gente usa quando a gente quer chamar uma potência, uma potenciação, né? Então o que eu vou fazendo aqui? Aqui eu estou fazendo r elevado ao cubo. É isso. Para fazer uma potenciação, tu vai chamar a função pol e vai passar o primeiro parâmetro, o que tu quiser usar como base, e o segundo parâmetro, o que tu quiser que seja potência. No nosso caso aqui, então eu estou fazendo r elevado ao cubo, que é exatamente o que eu escrevi aqui na função de baixo. Tá? Um barra n para quebrar linha, aí estou escrevendo r elevado ao cubo, um float. Qual é o float que eu estou escrevendo? A variável po. Por fim, estou criando uma variável rc, que ela é a potência de r elevado a 1/3. Se vocês lembrarem da matemática, né, se eu pegar um número e elevar a 1/3, é a mesma coisa que tirar a raiz cúbica. Ou se eu quiser tirar a raiz quinta, por exemplo, eu teria que levar a 1/5. Enfim, é as regras da matemática, né? E por isso a gente tem que usar então 1.0 sobre 3. Então eu vou estar fazendo com isso a raiz cúbica. Vou imprimir aqui, barra n, quebra linha, escreve raiz cúbica, %f e a variável rc. Tem também algumas funções para arredondamento de número. Então, na linguagem C, a gente tem duas funções. Tem a função floor, que arredonda para baixo, e a função scale, que arredonda para cima. Então aqui eu redefini a variável r, disse que o r vale 4.7, depois estou escrevendo o número original, ou seja, eu vou escrever o número original e 4.7, depois eu vou fazer a função scale, ou seja, eu vou arredondar para cima, então deve aparecer aqui o número 5, e a função floor, onde eu vou pegar a variável r e vou arredondar para baixo. Vai aparecer o número 4. Né? Eu vou rodar o nosso programa aqui. Digite um número, vou colocar o número 25. Ele mostrou a raiz quadrada, que é 5. R elevado ao cubo, que é 15.625, né, que é 25 vezes 25 vezes 25. E a raiz cúbica de 25, que é 2.92. Tá? O número, aqui depois a gente seguiu na função de arredondamento, né? Então o nosso número original era 4.7. Quando eu uso a função scale, ele arredonda para cima, e quando eu uso a função floor, ele arredonda para baixo. Se vocês procurarem no Google, vocês vão poder achar essa função da matemática, né? Só dar um Google, vamos achar aqui, a biblioteca math.h. Né, procura lá a linguagem C, tem aqui várias funções, raiz quadrada, potência, seno, cosseno, tangente, log, logaritmo natural, log 10, logaritmo base 10. Vocês vão achar aqui muita coisa com algumas constantes. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Constantes. Não é aqui. Eu queria ter, dentro da linguagem dessa biblioteca, também tem, por exemplo, o número π. Vamos ver se eu lembro como é que é. Se eu não me engano, o π é m_π. Printf barra n π, que é igual %f, vírgula, m_π. Bom, será que vai rodar? F11. Digite um número, nosso programa começava assim, vou digitar aqui o número 9, π, 3.141593, que eu adicionei lá no fim do meu programa, né? Então, sempre que vocês quiserem usar o π, vocês podem simplesmente então usar ele assim, m_π, e esse m_π está declarado dentro dessa biblioteca math.h. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem voltar, assistir a aula várias vezes, e se tiver alguma dúvida mais, podem mandar e-mail ou
mesmo no ambiente do Moodle, né? Espero que tenham aprendido alguma coisa, que já possam começar a desenvolver a lista de exercício, né? Quem não começou já pode começar. Um abraço a todos, até mais.